Hoje, o estudo da disciplina de gestão de pessoas. O tópico 1, ele vem introduzir esse assunto. E esse tópico, ele começa dizendo o seguinte, que a gestão de pessoas é muito relevante. E essa importância da gestão de pessoas é algo que se dá tanto dentro das empresas, quanto também para situações simples que acontecem fora da empresa. O livro cita a realização de um churrasco. Vamos pensar em um churrasco. Para que esse churrasco aconteça da melhor forma possível, é necessário que as pessoas que estejam envolvidas nesse churrasco estejam em posições adequadas e que elas se sintam motivadas para fazer esse churrasco. Vamos pensar. Eu não tenho habilidade para temperar carne, nem para assar. O meu esposo já tem habilidade para temperar carne. Talvez eu tenha mais habilidade para servir. Se nós fôssemos fazer um churrasco em casa, convidasse amigos, se eu tivesse na posição de temperar a carne, talvez este churrasco não ia dar certo, porque essa não é a minha habilidade. Então, veja, até para fazer um churrasco, nós precisamos pensar nas habilidades das pessoas que estão envolvidas com esse churrasco. Então, por isso que nós vamos dizer que a gestão de pessoas também acontece em situações que não estão necessariamente dentro das empresas. A gestão de pessoas, ela é algo natural da sociedade. Então, a todo momento, nós podemos estar fazendo gestão de pessoas, em um churrasco, em uma festa de casamento, em uma festa de aniversário, em qualquer situação, nós podemos estar pensando em quais pessoas têm mais habilidades para ocuparem certas posições, para fazerem certas habilidades. Então, a todo momento, nós podemos estar fazendo a gestão de pessoas. No entanto, nem sempre a gestão de pessoas foi algo estudado. Nem sempre, na gestão de pessoas, vamos ter teorias, pesquisa, nem sempre ela foi científica. Foi apenas nos últimos 100 anos que a gestão de pessoas passou a ser de fato estudada. Antes disso, a gestão de pessoas era feita de uma maneira amadora e de uma maneira intuitiva. E isso acontece por quê? Porque a economia foi se complexificando, as empresas foram aumentando, as empresas foram contratando mais pessoas e pessoas com características diferentes. E tudo isso faz da gestão de pessoas um desafio. E quando isso acontece, a gestão de pessoas não vai ser mais viável ser feita baseada no senso comum. A partir daí, surge então a necessidade de tornar a gestão de pessoas científica, estudada, algo que se pesquisa. Então, o livro, ele traz para nós uma definição de gestão de pessoas. O que é gestão de pessoas? Ele diz assim: gestão de pessoas é uma área ou departamento de uma organização que se ocupa com um conjunto de atividades relacionadas à gestão de pessoas, que direta ou indiretamente compõem esta organização, funcionários, familiares, comunidades e etc. De forma resumida, então, nós podemos perceber que a gestão de pessoas é um setor, é uma área, é um departamento, é uma parte da empresa que vai se encarregar de realizar ações com pessoas. Só pessoas que estão dentro da empresa? Não. Com pessoas que também indiretamente influenciam na empresa. Por exemplo, os familiares dos funcionários, a comunidade em torno da empresa. Então, realizar ações com pessoas faz parte da gestão de pessoas, desse departamento.
Vou citar um exemplo para vocês. Eu sou coordenadora de um órgão público que trabalha com pessoas que sofreram violência. Entre essas pessoas, eu destaco as mulheres. Então, recentemente, eu fui convidada por uma empresa aqui da região para conversar com a comunidade sobre a violência contra a mulher. Pensar nessas questões sociais é importante para a empresa? Depende. Depende se isso é uma demanda dela. Depende se essa situação vai influenciar e impactar nos resultados da empresa. Então, vamos pensar. Na verdade, eu não sei o porquê de fato quiseram falar sobre esse assunto, mas vamos pensar. Talvez, pode ser que no quadro de funcionários tenha mulheres que sofrem violência e isso faz com que a produtividade dela diminua dentro da empresa. Ou às vezes pode ser que tenha casais dentro da empresa e que eles se violentam, né? E isso vai impactar dentro da empresa. Então, são várias situações que nós podemos ver que falar sobre violência contra a mulher para a comunidade é importante. Por que para a comunidade? Porque às vezes a comunidade não denuncia, às vezes tem medo de meter a colher em briga de marido e mulher. Então, por isso é importante também falar com a comunidade, falar o que é violência. Será que violência psicológica também afeta negativamente na produtividade? Sim. Né? Então, por isso é importante também desenvolver ações com a comunidade. E aí o livro traz uma ideia de que ele sempre volta nela. Ele vem falar assim, que o desempenho da organização depende do desempenho da empresa, que por sua vez depende da maneira como a organização trata e respeita essas pessoas. O crescimento da organização, a lucratividade da organização vem do desempenho das pessoas. E essas pessoas vão desempenhar bem as suas tarefas em um ambiente em que ela se sente segura, respeitada. Então, por isso que o livro sempre volta nessa ideia. Deu para entender? Alguma dúvida até aqui? Não? Ok. Prof, eu tenho. Alguém quer falar, pessoal? Oi, prof. Eu achei que eu tava conseguindo falar, mas eu não tinha tirado do mudo. Eu tenho uma dúvida. Esses tópicos amarelos que você botou aí seriam, no caso, o que a gente também poderia usar para estudar para a prova? Isso. Na verdade, o que eu grifei é o que eu colocaria nos slides. Ah, tá. Então, Bom? no caso, daria para a gente estudar mais ou menos por esses tópicos em amarelo também. Essa unidade, sim. Tá. Aí, o que está de verde é o que é mais importante. O que está de amarelo é o que eu iria colocar no slide. E aí, eu grifei para que eu pudesse lembrar para falar para vocês, tá? Tá. E, no caso, eu estou vendo que a maioria prefere slide. Então, na próxima unidade, eu já vou trazer o slide, tá bom? Então, essa unidade, estudem por esses tópicos grifados, porque na próxima eu já trago o slide, ok? Ok. Obrigada. Imagina. Bem, esse item, formulação estratégica de um modelo de gestão de pessoas, ele traz todo um contexto, toda uma história para dizer o quê? A gestão de pessoas precisa ter estratégia, precisa ter estrutura e precisa ter todo um sistema para administrar.
Então, a ideia central desse tópico é isso. Gestão de pessoas não pode ser feita de uma maneira intuitiva. Tem que ter estratégia. E técnica de gestão de pessoas vai ser foco dos nossos próximos estudos, lembrando que esse tópico só vem introduzir mesmo a ideia de gestão de pessoas. Mas como o livro traz todo esse contexto, eu vou trazer para vocês também, mas foquem nessa ideia. O modelo de gestão de pessoas, o departamento de gestão de pessoas precisa ter estratégia. E o livro contextualiza da seguinte forma: existem situações na sociedade que podem impactar significativamente no desenvolvimento das empresas. E essas questões podem tanto ser desafios ou oportunidades. A empresa precisa sempre estar voltada para melhorias para que ela possa enfrentar o desafio e explorar uma oportunidade. Qual é o maior desafio do modelo de gestão de pessoas? O maior desafio do modelo de gestão de pessoas é justamente ter estratégia. E isso o livro fala assim, que o desafio da área de RH é alinhar a gestão das pessoas ao plano estratégico de negócio, ou seja, ter estratégia na gestão de pessoas. E o livro vem contextualizar o seguinte, que existe muitas formas, muitas maneiras de se fazer a gestão de pessoas. No entanto, nem sempre esse modelo de gestão de pessoas está alinhado à estratégia. Nem sempre nós conseguimos fazer a gestão de pessoas estrategicamente. Nossa, então vou dar uma advertência para o funcionário porque não gostei que ele não me deu bom dia. Então vou lá e dou uma advertência. Todas as técnicas e todas as atividades da gestão de pessoas precisa ter uma estratégia, ela não pode ser feita de uma maneira amadora. E a gestão de pessoas, ela surge para fazer cumprir as leis trabalhistas e também para aplicar medidas de controle. Eram essas as duas atividades, as únicas atividades que a gestão de pessoas fazia lá quando ela surgiu. No momento atual, essas duas atividades continuam como atividades de gestão de pessoas, mas a essas atividades foram agregadas outras. Então, nós vamos estudar que a gestão de pessoas não faz somente isso, cumprir leis trabalhistas e aplicar medida de controle. E aí o livro vem dizer que todas essas atividades precisam ser administradas e estrategicamente. Então, um bom modelo de negócio vai ser aquele que se alinha a uma estratégia, que é feito estrategicamente, administrado estrategicamente. É um modelo que vai ter toda uma estrutura e um sistema que vai permitir fazer uma boa gestão de pessoas. Um bom modelo de gestão de pessoas vai ser aquele que tem um objetivo estratégico, então é aquele que se alinha a uma estratégia, é aquele que é feito a partir de técnicas específicas, essas técnicas nós vamos estudar ainda, é aquele que vai ter metodologia, que também nós vamos estudar para sempre promover melhorias, vai ser aquele que vai entender que a gestão de pessoas contribui para os resultados da organização, vai ser aquele que vai entender que a gestão de pessoas de fato contribui para toda a organização. Então, pense, às vezes nós temos a ideia de que só um departamento X ou Y contribui para o bom resultado da organização. Mas nas disciplinas anteriores, nós vimos que os departamentos, eles precisam estar interligados, harmônicos, para que a empresa de fato consiga atingir bons resultados. E a gestão de pessoas, o departamento de gestão de pessoas, tem também uma
relativa importância nesses resultados. E nós precisamos entender que nós precisamos administrar bem todos os departamentos, não só um ou outro, para alcançar esses resultados. E uma boa gestão de pessoas, um bom modelo de gestão de pessoas, a gestão de pessoas sendo administrada estrategicamente, vai auxiliar para que os profissionais, os executivos, superem os desafios postos para as empresas. Item 3. No item 3, nós vamos falar sobre o modelo de gestão de pessoas ideal. Sempre quando um livro ele traz a ideia de ideal, eu sempre questiono isso. Porque é muito difícil fazer uma cópia fiel de um modelo de gestão de pessoas. Até mesmo porque as pessoas são diferentes, as culturas são diferentes, toda empresa tem uma diferença em si. Então, é muito difícil fazer uma cópia exata de algo, né? De algo, de uma prática ou de um modelo que é de outra pessoa, de outras empresas. Mas mesmo assim, nós sempre tentamos trazer boas práticas e adaptar a nossa empresa às nossas características. Qual é o modelo ideal de gestão de pessoas? O modelo ideal de gestão de pessoas é aquele que vai conseguir alinhar os desejos da organização com os desejos do funcionário. Então, esse é o modelo ideal, esse é o sentido da gestão de pessoas, conseguir conciliar e atender tanto o interesse da organização quanto também o interesse dos funcionários. Quando nós vamos construir um modelo de gestão de pessoas, um departamento de gestão de pessoas, nós precisamos considerar os desejos de todos, tanto da empresa quanto dos funcionários. Quais são os desejos mais comuns entre as empresas? O livro cita desejo de justiça, de valorização e reconhecimento, de relacionamentos transparentes e verdadeiros, de crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional, de evolução, de um ambiente seguro, limpo, organizado, de exercer um trabalho digno que contribua para a realização pessoal e também um desejo de ver a empresa crescer e se desenvolver. Tudo isso são desejos que as pessoas vão ter independente de onde está, independente da empresa que está. O que vai mudar de uma empresa para outra é a maneira com que essas empresas vão atender esses desejos. E o livro traz para nós um destaque. Ele vem dizer assim, que nem sempre a gestão de pessoas ela é de fato praticada. Por quê? Muitas empresas vão entender a gestão de pessoas como um gasto e não como um investimento. A questão da gestão de pessoas atender o desejo dos funcionários, às vezes isso não pode ser vista como um investimento, mas sim como uma despesa. Porém, nós vamos voltar novamente naquela fala que o livro já nos diz anteriormente. Ele vai dizer que o desempenho da organização depende do desempenho do funcionário, que por sua vez depende da maneira como a empresa se relaciona e trata ele e respeita suas características. É muito complexo essa ideia, mas o que nós temos dentro da administração é que o que traz lucro para as empresas não é submeter o trabalhador a extensas horas de trabalho, a 14, a 18 horas de trabalho. Não é isso. O que vai trazer lucro para a organização é os funcionários se sentirem motivados. E como eles se sentem motivados? A partir do momento em que a empresa vai respeitar as suas características. Mas nós vamos falar sobre isso mais para frente, mas é um assunto muito polêmico. Isso eu já falei, já antecipei.
Isso também eu já citei anteriormente, mas só para reforçar. As empresas são diferentes, as pessoas são diferentes, as culturas são diferentes, então é muito difícil copiar modelos exatos. A própria cultura da empresa vai ser influenciada pelos dirigentes, e são os dirigentes que vão definir como ele vai se relacionar com as atividades da gestão de pessoas. Então, é o gerente que vai definir praticamente as políticas e as práticas da organização inteira, inclusive da gestão de pessoas. É o dirigente que vai definir como eles vão se relacionar com o mercado de trabalho, como eles vão admitir, integrar, avaliar o desempenho, recompensar seus funcionários. É ele que vai definir a manutenção do ambiente de trabalho, como orientar, quando treinar, como vai ser feito o crescimento, o desenvolvimento das pessoas, como vai ser monitorados os resultados. Tudo isso nós vamos estudar mais para frente. Nós vamos estudar como admitir, nós vamos estudar sobre a recompensa, treinamento, o desenvolvimento, tudo isso nós vamos falar mais para frente com maior especificidade. Desafios da gestão de pessoas. Ao iniciar esse tópico, eu gostaria já de dizer a vocês que o livro faz um resumo dos desafios. Com certeza, aqueles que trabalham já com gestão de pessoas poderiam me apontar vários outros desafios. Então, os desafios não se esgotam nesse texto, mas vamos entender esses desafios que o livro aponta. O primeiro desafio que o livro nos traz é que é muito difícil encontrar pessoas que sejam capacitadas, que sejam treinadas, que tenham experiência. Isso é muito difícil encontrar hoje no mercado de recursos humanos. Além disso, é muito difícil também capacitar e treinar essas pessoas, dar a elas as habilidades imprescindíveis para tomar posse de um cargo e desenvolver bem essa função. Então, esse é o principal desafio. Um outro desafio que o livro coloca é que é muito difícil nós nos mantermos firmes naquilo que foi definido anteriormente como estratégia, como diretriz. Então, nós vimos anteriormente que o modelo de gestão de negócio precisa estar alinhado a uma estratégia, ele precisa ser bem definido. No entanto, a nossa realidade, ela muda constantemente, e isso vai exigir de nós algumas adaptações. Então, é muito difícil manter-se firme naquilo que nós definimos anteriormente como estratégia. Um outro desafio que nós vamos ter dentro da gestão de recursos humanos é a ideia de que as pessoas têm uma dificuldade de entender o que é estratégia. É uma tarefa muito difícil explicar isso para as pessoas e que essas pessoas elas compreendam bem e coloquem isso na sua prática. E isso se dá principalmente por causa das características das pessoas. Nós somos seres bio, psico, sócio, histórico, cultural diferentes. O que isso significa? Eu acho que eu já várias vezes devo ter falado sobre isso na turma. Isso significa que historicamente nós somos diferentes, psicologicamente, biologicamente é diferente. Então, as pessoas têm maneiras diferentes de aprender, né? Então, isso pode se tornar uma tarefa muito difícil, dependendo da pessoa, de entender a estratégia e, de fato, colocar isso em prática. O livro volta a repetir novamente a questão de que o desenvolvimento organizacional depende das pessoas e o desenvolvimento das pessoas depende de como as empresas se relacionam com ela. É importante lembrar que não existe empresa sem pessoas, são as pessoas que fazem as empresas
Então, por isso que nós precisamos também alinhar esse interesse da organização e das pessoas para que as coisas aconteçam da melhor forma possível e que essas pessoas também se sintam motivadas. Responsabilidade pela gestão de pessoas. De quem é a responsabilidade por fazer a gestão de pessoas? O livro traz que a responsabilidade por fazer a gestão de pessoas é algo compartilhado. Vai existir várias pessoas que nós vamos ver que vai ter atribuições de fazer certas atividades dentro da gestão de pessoas. Nós vamos dizer o seguinte, que a gestão de pessoas, ela é uma atribuição do chefe de linha, do chefe da divisão, porque ele vai ter a competência de executar certas atividades, como, por exemplo, fazer avaliação, aplicar advertência, porque esse chefe da divisão vai ser aquele que está diariamente com as pessoas, com os seus subordinados. Ele vai ser melhor para avaliar as pessoas, ele vai ser melhor para aplicar certas advertências que ele julgar necessário. Acontece que dentro de uma empresa nós vamos ter várias divisões e vários chefes. E isso precisa ser padrão. O chefe de recursos humanos precisa atuar da mesma maneira no que se refere à gestão de pessoas do que o chefe da produção, do que o chefe da área comercial. E para isso, nós vamos ter a função do staff. Vamos entender melhor o que é isso. Eu vou abrir meu aplicativo para poder desenhar para vocês. Mas enquanto eu vou anexando, eu já posso adiantar que o staff é aquele que vai dar assessoria para que a gestão de pessoas, as atividades da gestão de pessoas seja compartilhada. Então, vamos... Bem, eu não anexei, né? Só um minutinho, por favor. Estão vendo minha tela? Sim. Ok. Eu vou desenhar para vocês uma estrutura de uma empresa. Tá muito reto, tem que ser maior. Não vai ficar tão reto, não. Estou tentando fazer rapidinho. Mas com o slide isso aqui fica melhor, viu? O que eu estou tentando desenhar é uma estrutura organizacional, onde nós vamos ver as posições das pessoas e a sua ordem de hierarquia. Aqui eu tenho o presidente da empresa, ali no topo da pirâmide. Abaixo dele, eu tenho os chefes de divisão. Vamos supor que esse aqui seja o chefe
do Departamento de Recursos Humanos. E esse aqui seja o chefe da produção. Esses chefes vão ser responsáveis por certas atividades com aqueles que está abaixo dele, atividades de recursos humanos. O presidente, ele não vai lá aplicar uma advertência para aqueles que estão lá na linha abaixo da hierarquia, vai ser o chefe. Acontece que esses dois chefes precisam atuar de uma maneira padronizada. Por isso que eu vou ter aqui um órgão que nós vamos chamar de staff. Esse órgão de staff, ele vai ser responsável por dar assessoria e consultoria para os chefes, em termos gerais, inclusive em termos de gestão de recursos humanos. Ele também pode desenvolver outras atividades, como, por exemplo, treinamento. Tendo uma pessoa para dar assessoria aos chefes, isso nós vamos conseguir uma uniformidade maior, para fazer as atividades da gestão de recursos humanos. Só para a Genesa, que ficou toda preta, vocês conseguiram ver o meu desenho? Deu certo? Sim. Depois eu tiro um print e te envio, Genesa, tá? Professora, eu consigo ver o anagrama, mas só que ele aparece em branco, né? Não tá preenchido. Ele tá em branco, assim, eu desenhei rapidinho só para explicar, né? Mas ele tá em branco mesmo. Aí aqui em cima eu tenho o presidente, não sei se vocês conseguem ver meu mouse. Aqui eu tenho os chefes. Agora sumiu, prof. Ai, eu devo ter tirado. Então, aqui em cima eu tenho o presidente. Aqui eu tenho o chefe de uma divisão. Aqui eu tenho o chefe de outra divisão. E aqui eu tenho as pessoas que estão abaixo desses chefes. No caso, o órgão de staff, me perdoa, é esse aqui. Ele vai dar assessoria e consultoria para os chefes, que são esses, para que esses chefes façam a gestão de pessoas de uma maneira mais uniforme e padrão. Professora, desculpa atrapalhar. No caso, botando como exemplo, por exemplo, uma firma, né? O primeiro lá em cima seria o presidente e diretor, né? Abaixo dele seria, por exemplo, um gerente de uma certa divisão. E abaixo deles os supervisores, e abaixo deles seriam os encarregados, gestores, etc. Podemos ter esse desenho também, Júnior. Abaixo ainda nós podemos ter outras pessoas. Mas eu fiz um desenho bem simples, só para vocês tentarem entender ali a função do staff. Ok, obrigado. Imagina. Deu para entender o staff? Que é aquele que vai prestar assessoria, consultoria. Sim, não? Sim? Sim? Ok. Então, ok, pessoal. Fui ali, fiz um desenho rapidinho, só para vocês entenderem mais ou menos. Mas a ideia aqui é dizer quem são os responsáveis pela gestão de pessoas. Então, primeiramente, nós vamos ter o chefe ali da divisão ou o supervisor, que vai estar diretamente com os seus subordinados. Então, ele é a melhor pessoa para
aplicar advertência, para fazer avaliação ou qualquer outra atividade mais específica e que necessita ter uma aproximação maior com as pessoas. Para tanto, né, nós vamos poder contar com um órgão de staff que vai prestar uma assessoria, consultoria, pode desenvolver outros serviços também para ter treinamento, a fim de que a atividade de recursos humanos saia da melhor forma e da melhor forma padrão. Porque eu não posso ter o gerente dos recursos humanos fazendo a avaliação considerando um critério, enquanto o gerente lá da produção avaliando com outros critérios. Então, eles precisam estar uniforme, por isso eles podem contar com o apoio da assessoria. Um erro que acontece muito dentro das empresas é a questão de dar ao setor de recursos humanos a responsabilidade por atividades que melhor seria ser do chefe da divisão. Então, preciso dar uma advertência, vou levar lá para o órgão de recursos humanos. É momento de avaliar. Então, vou levar lá na divisão de recursos humanos para a pessoa que trabalha lá fazer isso. Então, é um erro que acontece muito nas empresas. Nada melhor, nada mais justo do que ser a própria pessoa que convive ali com aquele que está recebendo a atividade dos recursos humanos. Além do chefe da divisão, além do staff, nós também vamos ter o presidente atuando em algumas funções de gestão de pessoas. O que o presidente faz? Ele vai definir aspectos gerais da dinâmica, dos recursos que vão ser destinados aos recursos humanos. Então, o presidente, ele toma decisões gerais. O chefe, ele também faz algumas atividades, contando com o apoio do staff. Então, por isso que o livro diz que a responsabilidade pela gestão de pessoas é algo compartilhado por toda a organização. Dúvidas? Vamos fazer rapidinho essa atividade? Essa atividade pede para que vocês assinalem verdadeiro e falso. Então, eu vou ler para vocês, me digam se vocês acham verdadeiro ou se vocês acham falso, a partir daquilo que nós estudamos nesse tópico. Bem, então veja, o principal desafio dos gestores de recursos humanos é fazer uma gestão que possibilite atingir objetivos organizacionais e objetivos individuais. Vocês acham que é um desafio para os recursos humanos alinhar os interesses da organização e das pessoas? Isso é um desafio? Sim, verdadeiro. Sim. Verdadeiro. Sim. Vamos ver, então. Verdadeiro. É um desafio para as pessoas que trabalham com a gestão de pessoas fazer atividades para alinhar os interesses. Por quê? Nós somos pessoas assalariadas e, por vezes, nós tendemos a tentar alcançar só os objetivos da organização. E, às vezes, os interesses da organização não é o interesse das pessoas. Então, é contraditório, às vezes. Então, é um desafio para as pessoas que trabalham com a gestão de recursos humanos. Verdadeiro ou falso? A administração de recursos humanos produz impactos na gestão. A administração de recursos humanos produz impactos nas pessoas e nas organizações, ou seja, a maneira como as pessoas são geridas na organização, impactando significativamente nos resultados da organização. É aquela ideia que nós falamos durante todo o nosso tópico. Vocês acham que o desenvolvimento da organização depende do desenvolvimento das pessoas
E os resultados que as pessoas alcançam depende da maneira como a organização se relaciona com ela. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Ótimo, pessoal. Vamos ver então? Verdadeiro, parabéns. Vocês conseguiram entender bem essa unidade. Tópico 2. O sistema de gestão de pessoas e as atividades básicas da gestão de pessoas. Nesse tópico, nós vamos estudar duas coisas diferentes, mas que se relacionam. O primeiro é a ideia da gestão de pessoas como um sistema. Nós vamos falar sobre isso. E no final, o livro vem falar sobre as atividades básicas que compõem a gestão de pessoas. E é nessas atividades que eu preciso que vocês se concentrem, porque é isso que cai em concursos públicos. É isso que vai cair muito na prova de vocês. Mas quando nós chegarmos lá, eu vou assinalar isso para vocês. Primeiro, vamos entender a gestão de pessoas como um sistema. No semestre anterior, nós estudamos muito a ideia de sistemas. Lembra que eu falei sobre sistema aberto, sistema fechado? Aí até eu fazia assim com a mão, sistema aberto recebe influência do meio, né? Sistema fechado não. Vocês lembram disso? Sim? Sim. Isso. Então, só para a gente pegar essa ideia, já que vocês lembram, nós estudamos que a organização ela é um sistema. Por quê? Porque a organização é composta por partes, no caso, ela é composta por departamentos que interligadas formam um todo. Esse é o conceito de sistemas. Partes que interligadas formam um todo completo. Agora, nós vamos entender que o departamento também é um sistema. Por quê? O departamento, ele vai ser composto por partes, no caso, ele vai ser composto por princípios, método, forma e jeito, que interligado forma, então, o quê? Um todo, forma um departamento completo. É essa a nossa ideia geral, mas vamos percorrer pelo que o texto fala. O texto ele vem trazer para nós uma definição geral de sistema a partir de um dicionário. Ele vai dizer que o sistema é um conjunto de princípios, método, forma e jeito. Então, sistema é isso, é um conjunto de tudo isso. O que é princípio? Princípios são normas, são regras que vai reger o funcionamento daquela parte como um todo. O que é método? O método, ele é a técnica, que no caso dos recursos humanos ainda nós vamos aprender. E a forma e jeito é a maneira de se fazer algo. Isso é o sistema, né? Tudo que é um sistema vai ter esses conjuntos. E o departamento de pessoas não é diferente. Nós precisamos ter todo esse conjunto. Nós precisamos ter princípio, método, forma e jeito. E esse departamento, ele precisa, então, ser sistematizado, ou seja, nós precisamos definir isso para aquele departamento. No caso da gestão de pessoas, a sistematização, ou seja, tornar o departamento um sistema, também requer organizar as 5 atividades básicas. E é aqui que eu preciso que vocês marquem estrela, coração, dê destaque, anote que isso é importante. Isso cai em concursos públicos. Eu fiz um concurso público no final do ano passado e isso caiu muito. Quando lá no edital tiver quais são os 5 processos do recursos humanos, ou ainda quais são as 5 atividades básicas dos recursos humanos, vocês precisam saber isso, que é atividade de provisão, aplicação, manutenção, desenvolvimento e monitoramento.
Mas não se preocupe, nós vamos estudar essas 5 atividades com maior profundidade, com maior especificidade posteriormente. Depois, o livro retoma novamente aquela ideia, que o crescimento e desenvolvimento das pessoas vão depender do quê? De como a empresa trata ela e respeita ela. E isso vai depender para os resultados da empresa. Nós vimos que o Departamento de Recursos Humanos, ele vai desenvolver 5 atividades básicas. E apesar dessas 5 atividades básicas não ser a mesma coisa, elas precisam estar interligadas, formando então todo um departamento. Resumidamente, o que é provisão? Que é o primeiro processo, é a primeira etapa. O processo de provisão é o momento que nós vamos recrutar e fazer a seleção de pessoas. É aquele momento que nós vamos escolher a pessoa que vai trabalhar na nossa empresa. Fazer a escolha dessas pessoas é uma atividade básica dos recursos humanos? Sim, e ela é então a primeira etapa. Além da provisão, nós vamos ter o processo de aplicação. O que significa isso? Depois que eu recrutei, depois que eu selecionei quem vai trabalhar comigo, é o momento então de fazer a aplicação. O momento da aplicação é aquele momento que o funcionário ele vai se inserir na empresa. Ele vai começar a entender quais são os objetivos, os princípios e as estratégias da empresa. Ele vai começar a entender quais são as suas atribuições, as suas responsabilidades. Por isso que nós vamos dizer que nesse processo pressupõe um desenho de cargos, onde o recursos humanos ele vai dizer quais são as responsabilidades daquele cargo e vai incluir esse funcionário dentro da empresa. Algumas empresas fazem ali um processo de treinamento, aplicação de prova, é como se fosse um processo de aplicação. Depois que eu fiz o processo de provisão, recrutei, selecionei. Depois eu fiz o processo de aplicação, inseri esse funcionário dentro da empresa. Então eu vou fazer o processo de manutenção. O processo de manutenção parece óbvio, mas é importante dizer que ele é isso mesmo, é o processo de manter o funcionário trabalhando dentro da empresa. A rotatividade nem sempre é positiva para a organização. Então, por isso que vale a pena a organização investir nessa manutenção, dar aos funcionários remuneração, benefícios, premiações e também um ambiente seguro, um ambiente saudável para trabalhar. Dessa forma, isso pode manter o funcionário trabalhando na empresa. Fiz o processo de provisão, recrutei e selecionei. Fiz o processo de aplicação, desenhei o cargo e mostrei ao funcionário o que ele precisa fazer. Fiz o processo de manutenção, dei a ele benefícios, premiações, um ambiente saudável para trabalhar. Então, agora eu preciso fazer o processo de desenvolvimento. O desenvolvimento de pessoas é o quê? É o crescimento dela, tanto de uma maneira individual, quanto também uma maneira organizacional. O que isso significa propriamente? Que nós vamos precisar capacitar esse funcionário por meio de treinamento e de desenvolvimento. Nós vamos ver tudo isso depois. Mas o processo de desenvolvimento requer que o funcionário passe por treinamento e passe também por desenvolvimento. Ok. Recrutei e selecionei. Provisão. Desenhei o cargo e disse ao funcionário o que ele precisa fazer. Aplicação. Dei a ele benefícios, programas e um ambiente saudável. Processo de manutenção. Treinei e desenvolvi. Processo de desenvolvimento. E agora eu preciso fazer o quê? O processo de monitoramento. Esse processo de monitoramento, ele significa que nós vamos precisar criar um banco de dados que mostre para nós indicadores quantitativos
E isso vai nos permitir avaliar como está o nosso recurso humano, como está as pessoas. Nós vamos falar também sobre isso. Mas essas são as 5 atividades básicas dos recursos humanos. Às vezes pode cair na prova de vocês como processo ou subprocesso, mas é isso, e isso é importante que vocês saibam, compreendam, memorizem, ok? Dito isso, o livro volta na ideia de sistema. Nós falamos lá no semestre anterior que as organizações são sistemas abertos, né? Isso significa que aquilo que está em volta da organização vai afetar, impactar ela significativamente em seus resultados. Então, ela não é um sistema fechado, não é só aquilo que está dentro dela que vai influenciar nos seus resultados. Aquilo que está fora dessa empresa, da empresa, vai influenciar também nos resultados dela. Exemplo que nós vimos anteriormente, a tecnologia, a cultura, as leis, o governo, tudo isso vai influenciar na maneira como a empresa vai crescer, se desenvolver e se manter. Agora, o livro trabalha que o departamento de gestão de pessoas também é um sistema aberto. Isso significa o quê? Que aquilo que está fora do departamento também vai influenciar no desenvolvimento dos recursos humanos, né? Então, a tecnologia, o ambiente, a Covid, né? A maioria das coisas que vocês pensarem que está fora da empresa é algo que vai afetar no funcionamento desses recursos humanos. Então, a atividade básica da gestão de pessoas, o livro retoma essa ideia e toda hora ele vem falando sobre isso, é prover, aplicar, manter, desenvolver e monitorar pessoas. Nós já falamos sobre o staff. E agora o livro vem especificar com mais detalhes o processo de provisão. Então, ali ele fez um desenho resumindo e agora ele volta a falar sobre isso. Quem aqui lembra do processo de provisão? Que é um processo de provisão? Alguém lembra? Então, vamos lá. Vamos rever, então. O processo de provisão, a atividade de provisão, é um momento que nós vamos definir quem vai trabalhar na nossa empresa. É o momento que nós vamos anunciar as vagas, é o momento que nós vamos atrair as pessoas a se candidatarem a essa vaga, e é o momento que eu vou aplicar técnicas, que nós vamos estudar depois, de entrevista, técnica de grupos, avaliações, para selecionar o melhor candidato que se colocou à disposição da vaga. Esse é o processo de provisão. Definir quem é que vai trabalhar na nossa empresa. E isso é definir com a quantidade certa e também com as habilidades necessárias para o cargo. Não se preocupe, depois nós vamos falar mais também sobre isso. Depois do processo de provisão, depois que eu recrutei e selecionei, eu vou ter então um processo de aplicação. Nesse processo de aplicação, vai ser um momento que eu vou desenhar, né, o cargo da pessoa, quais são as atribuições que essa pessoa vai ter e que eu vou mostrar a ela, explicar a ela. Então, esse é o processo de aplicação. Processo de manutenção. O processo de manutenção, a atividade de manter as pessoas dentro das empresas.
Como nós vamos manter as pessoas dentro da empresa? Ofertando a ela um ambiente saudável, um ambiente seguro e também remunerações e benefícios. Então, é dessa maneira que nós vamos manter as pessoas. Acontece que esses benefícios, essas recompensas, precisam sempre ser realizadas considerando a justiça e a equidade. Por quê? Se nós não tivermos critérios justos para dar benefícios, premiações, possivelmente os funcionários vão se sentir injustiçados, insatisfeitos. Então, isso pode gerar um efeito contrário. Ao invés de motivar, ele pode desmotivar e aí não ser positivo o processo de manutenção. Processo de desenvolvimento. O processo de desenvolvimento, ele tem a ver com ofertar ao funcionário maneiras de crescer, né, de se desenvolver, tanto de forma pessoal, quanto também de forma organizacional. Dentro do processo de desenvolvimento, eu posso ofertar tanto treinamento quanto o que nós vamos chamar mesmo de desenvolvimento. Treinamento e desenvolvimento é algo diferente. Qual é a diferença entre treinamento e desenvolvimento? No treinamento, eu vou ofertar para o meu funcionário meios para que ele possa aprimorar habilidades necessárias ao cargo que ele está ocupando no momento. Então, o meu objetivo é a curto prazo. Então, ele está ocupando o cargo de auxiliar administrativo. Então, eu vou ofertar a ele cursos, palestra, para que ele possa se desenvolver dentro desse cargo. O que define de fato desenvolvimento? O desenvolvimento, ele é diferente no sentido de que ele vai ofertar meios para que as pessoas possam ocupar cargos futuros mais qualificados. Então, o meu enfoque não é a curto prazo. Então, vamos supor que eu sou auxiliar administrativo, estou no último ano da faculdade e o meu interesse é ocupar o cargo de administrador. Então, o meu chefe, ele pode ofertar a mim capacitações, cursos e palestras que vai me habilitar a ocupar o cargo de administrador futuramente. Então, nós vamos ter essas duas situações, o treinamento e o desenvolvimento. Treinamento habilita para o cargo atual, desenvolvimento habilita a pessoa a ocupar cargos mais qualificados no futuro. No entanto, nós não podemos ofertar treinamento, desenvolvimento de forma amadora, de forma intuitiva. Eu acho que o meu funcionário precisa de um treinamento sobre atendimento ao público. Mas eu identifiquei isso, eu percebi alguma situação. Então, a gente não pode ofertar treinamento do nada, porque o treinamento também é um investimento que a empresa faz nele, demanda recursos também. Não somente pelo recurso, mas também porque nós precisamos treinar e capacitar os nossos funcionários a partir daquilo que eu estou sentindo falta e entendendo como demanda de melhoria para o nosso funcionário. Como que eu vou fazer isso? A partir do que nós vamos chamar de LNT, Levantamento das Necessidades de Treinamento. Vai ter um tópico super para essa parte. Mas já fica aqui a ideia de que esse levantamento é um diagnóstico em que eu vou levantar as necessidades de melhorias, né? E aí sim eu vou ofertar o meu curso, começar a programar o meu curso, a minha palestra, para aplicar a partir daquilo que eu levantei como demanda. Processo de monitoramento. O que significa esse processo de monitoramento? No processo de monitoramento, eu vou criar um banco de dados
para que eu possa avaliar quantitativamente como está o meu recursos humanos. Vai ter também um momento que o livro fala mais sobre isso. Mas, nesse processo de monitoramento, eu vou ter especificamente o controle de duas situações. Primeiro, o controle das pessoas e depois o controle dos resultados. O que eu monitoro? O que eu controlo? As pessoas e os resultados. O livro começa a falar, então, sobre o controle de resultados. Aqui que entra, de fato, a ideia de banco de dados. Nós vamos precisar de bancos de dados que nos permita avaliar melhor situações que ocorrem dentro da gestão de pessoas. Nós precisamos ter indicadores, números. Por exemplo, qual é o nível de satisfação dos meus funcionários? O quanto eu estou investindo nos meus funcionários? O quanto eu gastei esse mês? Qual é o índice de rotatividade? Todos esses dados, esses indicadores, é importante manter para que nós possamos analisar o presente e projetar o futuro. Então, professora, não tenho banco de dados hoje, o que eu posso fazer? Levantar isso, então. Vamos pensar lá em janeiro de 2022. O quanto eu gastei com treinamento, com cursos, com palestra. Quantas pessoas saíram da empresa, quantas pessoas entraram. Fiz uma pesquisa de satisfação do funcionário, qual é o nível de satisfação dele? Aí eu vou colocando tudo isso, janeiro, fevereiro, março, abril, todo ano. E a partir disso eu posso montar um gráfico que vai me permitir visualizar como nós andamos aí dentro de 2022. E assim eu consigo projetar e criar tendências para o próximo ano. O livro vem dizer o seguinte, que quando nós temos esse sistema de controle bem estruturado, isso vai nos permitir ter mais controle de fato, administrar melhor as situações. E ele vem dizer que um bom sistema de controle, ele vai nos permitir quantificar essas situações, definir metas e indicadores, vai me permitir analisar os resultados dos recursos humanos, vai me permitir comparar os resultados com as metas, então eu posso analisar o meu passado, verificar como está o crescimento do nível de satisfação dos funcionários, e aí isso vai me permitindo sempre criar tendências. Então, eu comecei agora 2023 com a meta de que eu vou elevar o nível de satisfação dos meus funcionários em 30%. Então, todo ano eu vou alimentando esse banco de dados. No final, eu posso fazer uma comparação, o que de fato eu obtive com a meta que eu estabeleci. E também posso verificar se os resultados foram satisfatórios. Lembrando que controle de resultados está dentro do processo de monitoramento. Monitoramento, ele pressupõe controle de resultados desses indicadores e também pressupõe o controle das pessoas. As organizações, elas têm meios para controlar o comportamento dos demais, das pessoas que estão envolvidas dentro da organização. Existem vários meios de controlar o comportamento. Então, veja, quando eu recrutei a pessoa e incluí ela dentro da organização, eu disse a ela o que eu esperava do comportamento dela, o que eu esperava do trabalho dela. Então, nesse momento, eu preciso controlar se de fato o comportamento das pessoas está dentro daquilo que eu acordei com ela. Então, os principais meios de controle que o livro vem dizer é a hierarquia, é a imposição de regras e é o procedimento. Se você tem regras definidas na sua empresa, então você vai poder cobrar do funcionário. Nossa, você está ficando 2 horas na cozinha, mas não é essa a regra da empresa. A regra da empresa te permite 15 minutos. Né? A mesma questão procedimentos. Então, eu tenho ali que
uma pessoa chegou na recepção, vai ser atendida, o recepcionista vai pegar o nome dela, vai pegar o número do RG, do CPF, vai passar para o atendente que vai fazer outros processos. Então, eu tenho um procedimento a seguir. Quando você estabelece procedimentos, também é mais fácil de cobrar. Então, você pode conversar com o funcionário e dizer que o comportamento dele não está dentro daquilo que é procedimento. E a mesma questão da hierarquia dentro da empresa. Então, nós vamos ter os chefes, que nós vamos ter o chefe do chefe, e aí nós vamos ter o presidente. Então, existe uma hierarquia para se respeitar e se seguir. Algo também que vai fazer o controle das pessoas. Então, as empresas, elas precisam pensar em meios que é dentro da sua realidade que mais controlam o comportamento das pessoas, mas os principais são esses que o livro cita. Tá cansativo, né, pessoal? Muita teoria mesmo. E nós estamos ainda no segundo tópico. Mas vamos lá. O terceiro item desse tópico, ele fala para nós sobre a relação e as interfaces dos processos do sistema de gestão de pessoas. Bem, nesse caso, ele quer dizer que as atividades da gestão de pessoas, provisão, nossa, me falhou a memória, provisão, aplicação, desenvolvimento e monitoramento. Esses processos, eles não podem ser feitos de maneira isolada. São coisas distintas? São, mas precisam ter uma interligação para que as coisas aconteçam de uma maneira correta. Se eu tenho uma falha lá no primeiro processo de provisão, que é o momento que eu vou recrutar e selecionar, com certeza as demais atividades também vai ter problema. Então, era para contratar alguém que tem habilidade com números, com tecnologia, mas lá no recrutamento e seleção, eu escolhi alguém que tem habilidade com humanas e não entende nada de tecnologia. E recrutei e selecionei errado. Então, com certeza, nas outras etapas, esse funcionário e a empresa também vai ter dificuldade. Então, ele vai ter dificuldade de fazer treinamento, ele vai ter dificuldade de se inserir dentro da empresa. Então, por isso que nós vamos dizer que essa relação entre essas atividades é uma relação de causa e efeito. Se dar errado em uma etapa, possivelmente nas outras etapas também vai dar errado. Então, aqui fala também da sequência que nós precisamos seguir, sempre começar com a provisão, depois com as outras atividades em sequência. Eu não posso fazer o monitoramento antes de fazer o processo de aplicação, né? Então, não tem lógica, nós precisamos sempre seguir a sequência das atividades. A provisão, a aplicação, desenvolvimento e monitoramento. Precisa sempre seguir. Dúvidas nesse tópico? Verdade, eu concordo, Fabio. Dúvidas? Não, Pessoal, não? Ótimo. Pessoal, eu não vou fazer a autoatividade desse tópico pensando no nosso tempo, tá? Porque nós ainda estamos no tópico 2 e agora é 8h43. Mas, basicamente, as atividades pedem para vocês escrever as atividades de gestão de pessoas, essas que nós estamos trabalhando, e descrever minimamente cada uma delas, e depois é uma atividade
de alternativa correta, para que vocês possam assinalar a alternativa correta. Mas, basicamente, faz um resumo de tudo isso que nós estamos conversando. Para mim, esse tópico é o mais difícil. Por quê? Esses termos que se utiliza, política, não é algo comum no vocabulário da maioria das pessoas, mas nós vamos tentar clarear essa ideia. Mas ele também é bem curtinho. O que seria políticas? Políticas são regras. Políticas são regras que vai governamentar o comportamento das pessoas. Políticas são regras que vai guiar as atividades das pessoas. Então, quando o livro diz estabelecer políticas, isso significa que vocês vão estar estabelecendo regras e normas para guiar as pessoas na execução das suas atividades. E quando a empresa estabelece regras, estabelece normas, então ela faz o quê? Ela estabelece um padrão. Ela dá à sua empresa uma uniformidade. Então, eu vou estabelecer regras que na cozinha as pessoas podem ficar lá durante 15 minutos para tomar um café, fazer um lanche. Então, isso é uma regra para todos. Isso traz um padrão, uma uniformidade. E fazer política, criar regras, é algo muito importante quando nós pensamos em criar um sistema, em criar um departamento. Sempre definir políticas e também definir regras. Nesse tópico, defende a ideia de que cada processo da gestão de pessoas precisa ter um tipo de regra específica. Quais são as atividades básicas da gestão de pessoas? Quem lembra? Prof, repete a pergunta, por favor. Quais são as atividades básicas do Departamento de Gestão de Pessoas? Previsão, aplicação, manutenção, desenvolvimento e monitoração. Exatamente, isso mesmo. Isso que a Karine falou está correta. Essas são as atividades que eu preciso que vocês memorizem para fazer prova. E aí o livro vem trabalhar que cada processo, cada uma dessas atividades precisa ter regras, mas ele fala isso de uma forma bem curta. O processo de provisão é o que mesmo? É o momento que nós vamos escolher as pessoas para trabalhar dentro das empresas. E esse momento, ele envolve necessariamente três situações, três ações. No caso, o livro chama de 3 políticas, que é o planejamento de pessoal, recrutamento e seleção. Quando nós fazemos o processo de provisão, nós vamos seguir o procedimento, a política de planejamento de pessoas, recrutamento e seleção. No planejamento de pessoas, eu vou fazer o levantamento de quantas pessoas eu preciso contratar e quais são as habilidades necessárias para essas pessoas. Esse é o processo de planejamento. No recrutamento, é o momento que eu vou atrair as pessoas para se candidatar à vaga. É diferente a etapa de recrutamento e a etapa de seleção. Qual é a principal diferença entre recrutamento e seleção? No recrutamento, eu vou captar pessoas para se candidatar à vaga e para participar do processo de seleção. Então, esse momento de atrair, de captar pessoas, é o que nós vamos chamar de recrutamento. E seleção? Seleção é o momento que eu vou escolher exatamente a pessoa que vai trabalhar na empresa.
Recrutamento, atrair vários candidatos. Seleção, escolher uma pessoa que apresentou ter melhor habilidade para trabalhar na empresa. Política de aplicação. Na política de aplicação, é o momento que eu vou inserir as pessoas dentro da empresa. Vou mostrar a ela quais são as atribuições, quais são as responsabilidades do cargo. Então, nesse momento, nós vamos criar o plano de carreira. Nesse momento, nós vamos criar como eu vou incluir as pessoas dentro da organização. Então, nesse momento, eu preciso definir regras, definir critérios, definir políticas de como fazer isso. Depois, nós temos a política de manutenção. Na política de manutenção, é o momento que eu vou ofertar meios para manter o meu funcionário na empresa. Como eu faço isso? Por meio de remuneração, benefícios e dando a ele condições ambientais para a sua segurança, né, e para a sua saúde também. Remuneração, benefício e condições físicas ambientais. Aí eu tenho dois tipos de remuneração. Tenho a remuneração direta e a remuneração indireta. A remuneração direta é o salário, ok? Remuneração indireta é aquilo que é a mais do que o salário. Então, é um benefício, é uma premiação, né? É um vale de alguma coisa que você vai dar para o funcionário. E as condições físicas ambientais é aquele momento que nós vamos promover melhorias no ambiente para que o funcionário desempenhe a sua função de maneira segura e saudável. Então, essas políticas envolvem o quê? Quais regras, quais critérios? Então, na remuneração, eu vou pensar como eu vou fazer isso, né? O que eu vou fazer, quais regras, quais critérios eu vou criar para remuneração, sempre de uma maneira justa. Nas condições físicas, quando eu vou criar políticas de manutenção, eu vou pensar quais critérios, quais regras eu vou criar, o que eu vou fazer, como eu vou fazer para promover as melhorias necessárias. Políticas de desenvolvimento. Na política de desenvolvimento, eu preciso fazer um diagnóstico, né, levantar o que as pessoas precisam melhorar, o que precisa trabalhar com elas. Vou fazer uma programação dessa capacitação, né? Então, vou estabelecer o que falar, como vai ser, onde vai ocorrer, se eu vou chamar alguém para promover tudo isso. Depois, nesse processo de desenvolvimento, eu também vou ter a questão do desenvolvimento, que é aquilo de tentar habilitar o funcionário a longo prazo, né? Para que ele galgue cargos mais qualificados dentro da organização e também outras condições para que ele possa desenvolver. Quando eu falo de políticas de desenvolvimento, eu vou criar regras, eu vou criar critérios, né, para que essas atividades possam ser executadas da melhor maneira possível. E a política de monitoramento é o momento que eu crio um banco de dados para ter indicadores, para fazer análise, e nesse momento, enquanto políticas, eu também vou pensar quais são os critérios e quais são as regras para criar esse banco de dados e para manter, para alimentar esse banco de dados. Dúvidas? Todas? Nenhuma? Algumas? Tudo certo, pessoal? Podemos avançar? Sim, não? Sim. Ok, sim. Ótimo.
Então, vamos lá, pessoal. Tópico 4. Eu volto a repetir novamente que é importante que vocês lembrem das 5 atividades básicas e minimamente saibam o que é o quê. Porque todas as unidades nós vamos falar novamente sobre isso e acrescentar ideias a respeito disso. Agora, o tópico ele se dedica ao estudo do planejamento de pessoal. Planejamento de pessoal, ele está lá na primeira atividade, que é a atividade de provisão. Então, lembrem, antes de recrutar, antes de selecionar, eu vou fazer um planejamento, de modo a mostrar quantas pessoas eu vou selecionar a partir daquele processo que eu vou abrir. Tá? Então, eu faço um planejamento. Não só a questão de quantidade, mas também no planejamento eu preciso levantar quais são as habilidades que eu preciso identificar nessas pessoas que eu vou selecionar para participar desse processo. Então, o momento de planejamento já vem disso. Pensar antecipadamente quantas pessoas e quais habilidades eu vou precisar contratar no processo de recrutamento e seleção. Então, isso é a questão do planejamento de pessoal. E aqui, o livro, ele fala que eu posso tanto fazer um planejamento de curto prazo, quanto fazer um planejamento para 2, para 3 prazos, que é o planejamento de longo prazo. Então, eu não preciso esperar ter uma necessidade para fazer o levantamento. Eu posso pensar na organização daqui a 5 anos, daqui a 3 anos e já fazer esse levantamento de quantas pessoas eu vou precisar contratar e quais são essas habilidades. E o livro resume isso. Quando eu faço um planejamento a curto prazo, eu estou visando um período histórico de 1 ano, tá? Então, é durante aquele ano. Isso é um planejamento de curto prazo. Já o planejamento de longo prazo, ele é mais do que 1 ano. Ele é para 2, 3 anos. E pode acontecer de fazer planejamento para 5 anos também. Nesse tópico, o livro, ele visa dar algumas dicas a vocês sobre como fazer esse planejamento. Então, ele vai ensinar algumas dicas, algumas técnicas. A primeira dica é analisar as metas e históricos. A todo momento, inclusive nas disciplinas que envolveram cálculos, nós estamos sempre falando da necessidade de olhar o passado, o presente, para projetar o futuro. Então, se eu tenho dados de como está alguma situação, eu consigo pensar como vai estar futuramente. E o planejamento não é uma atividade que antecede uma certa etapa. O planejamento não é aquela atividade de estabelecer anteriormente quantas pessoas e quais habilidades dessas pessoas eu vou precisar contratar futuramente. Então, por que não olhar para a história, olhar para o presente, verificar como tudo isso está se projetando para nós criarmos uma tendência? Deixa eu ver se eu consigo anexar para vocês meu dispositivo, para que eu possa fazer aqueles desenhos. Estão conseguindo visualizar minha tela? Sim. Ótimo. Então, vamos pensar em como fazer o planejamento. Então, eu sei que eu preciso ter um banco de dados com indicadores. O que eu posso fazer? Estou aprendendo a mexer. Em janeiro, eu tive que contratar
um funcionário. Não deu certo. Vamos tentar. Sim, vai. Veja, aqui eu tenho um gráfico. Eu acho que é melhor explicar por gráfico. Aqui eu tenho um gráfico. No primeiro mês de 2022, eu tive que contratar um funcionário. Vamos lá novamente. No primeiro mês, eu tive que contratar um funcionário. Lá em julho, eu tive que contratar 2 funcionários. Lá em dezembro, eu tive que contratar 4 funcionários. E eu fui percebendo que estava se desenhando a minha contratação da seguinte forma: estava numa crescência. Então, eu sempre estava pensando, eu sempre estava contratando o dobro. Então, possivelmente para o próximo semestre, eu vou precisar novamente contratar o dobro, porque os indicadores eles vão se desenhando para nós. Isso aqui é um exemplo, mas vocês podem ter registros que, na verdade, vocês estão demitindo, está diminuindo sempre. Ou, às vezes, isso indica o quê? Que você vai demitir mais. Às vezes, não é em linha reta, ou só sobe ou só cresce, mas ele vai fazendo curvas. Então, janeiro eu contratei, fevereiro eu contratei, aumentou. Março eu demiti, diminuiu, né? E aí você vai verificando que o seu nível de contratação e demissão é assim, é uma curva. Então, um mês eu contrato mais, no outro mês eu demito mais. E isso vai se desenhando ao longo dos anos. Então, qual é a tendência? Também de continuar nesse processo. Então, dessa forma, é a maneira como nós vamos fazer, analisar essas metas históricas. Outra dica que o livro dá para vocês fazerem um planejamento de pessoal é considerar também a capacidade instalada. Ou seja, as empresas têm uma certa capacidade de produção, têm uma certa capacidade física. Então, eu não posso contratar mais se eu tiver pouca capacidade instalada de produção. Eu preciso antes melhorar a minha produção, promover melhorias na produção, pensando então em depois contratar. Mas a questão do dimensionamento da necessidade pessoal precisa estar de acordo com a capacidade de instalação. Mas não somente questão física, mas a gente pode pensar também o quanto eu vou ser capaz de produzir na Páscoa, se eu sou uma empresa que trabalho com chocolate. Eu tenho uma capacidade de produzir 80% a mais. Então, eu vou precisar contratar de acordo com aquilo que é a minha capacidade. Além disso, o livro também dá dica para fazer o planejamento de pessoal, analisar o histórico de movimentação de pessoal. Esse histórico de movimentação de pessoal tem a ver com quanto você está contratando, quanto as pessoas estão pedindo demissão, quanto as pessoas estão pedindo transferência. Então, aqui eu não vou considerar dados históricos somente de admissão e demissão, mas aqui eu também vou considerar dados históricos que são relativos à movimentação de pessoas durante um período de tempo dentro da minha empresa.
pensar também na questão de transferência, de promoções e projetar aquela tendência gráfica que eu expliquei a vocês é importante também dentro desse planejamento. Uma outra dica, analisar os planos de carreira e sucessão de funcionários. Então, aqui eu não vou analisar só as demissões, só as admissões, eu não vou considerar somente as transferências, né? Aqui eu vou considerar também o que o meu funcionário tem de expectativa e o que eu tenho de expectativa com relação a ele. Ele está capacitado para alcançar cargos mais qualificados dentro da empresa? Quanto tempo? Tenho muitas pessoas assim, tenho poucas pessoas assim. Isso vai te auxiliar também a fazer um planejamento de pessoal. Quando nós já temos essa ideia de quem está apto para ocupar cargos mais altos dentro da organização, isso já nos permite também antecipar, né, treinamentos, na verdade, o desenvolvimento, capacitações, palestras, para que ele possa vir ocupar esses cargos a longo prazo. Para facilitar esse planejamento, o livro traz esse esquema para vocês. Esse é um modelo de planejamento de pessoas. Aqui nessa estrutura, eu tenho inicialmente o diretor-geral. Abaixo dele, eu tenho possíveis pessoas que podem substituir, no caso, o Luiz e o José. O Luiz, hoje, está abaixo do diretor-geral, ocupando o cargo de gerente de departamento. Quem pode substituir o gerente de departamento que eu visualizo aqui é o João ou o Milton, né? E aí ele vai se projetando assim. Quem está abaixo do gerente de departamento é o chefe de seção. E abaixo ainda do chefe de seção, algo que alguém levantou quando eu estava fazendo um desenho, quem está abaixo desse do chefe de seção são os supervisores. Então, eu tenho essas pessoas dentro do meu nível de hierarquia. Então, eu vou analisar quem está apto para alcançar cada função. Então, aqui eu tenho um cargo de diretor. Hoje ele está sendo ocupado pelo José. Quais são as pessoas que eu visualizo que podem ocupar o cargo de diretor na empresa? O Luiz Bento e o José Soares. E aí eu vou analisar. Veja do lado direito da tela. Eu preciso analisar se ele está pronto para promoção ou se, na verdade, não está pronto e requer experiência, ele precisa ter mais experiência, ou se ele não é uma pessoa que é substituído. Porque se o Luiz não é uma pessoa que pode ser substituído, então eu não posso deixá-lo ele como pretensão à vaga de diretor. Mas aí eu vou analisar. O Luiz, ele está pronto para a promoção, então por isso que desse lado eu tenho um A, mas o desempenho dele é excepcional. Então ele é um possível candidato para diretor. E aí vocês vão analisar o José. O José, ele está pronto para a promoção hoje? Não, talvez requer mais experiência para ele. Ele tem pouco tempo de serviço ainda. Então, o livro traz aqui a letra B. E aí eu vou analisar o desempenho dele, tá? Então, o José, ele tem um desempenho excepcional. Então, por isso que aqui está B/1. O que acontece aqui? Eu vou analisar se essa pessoa está pronto para a promoção, então eu estou convivendo com ela, eu vejo as habilidades dela, vejo que ela está pronta para a promoção.
ou se ela não está pronta para promoção, mas porque ela precisa ter mais experiência para conseguir alcançar cargos mais superiores, ou se ela é uma pessoa que, apesar de estar pronta, não tem como substituir ela. Além disso, eu vou analisar como é o desempenho dessa pessoa na empresa. Se é excepcional, se é satisfatório, se é regular, se é fraco. Né? Se tudo isso aqui tiver ok, se for lá excepcional, se ele estiver pronto para a promoção, isso indica que ele é um possível candidato para cargos mais elevados. Não sei se eu consegui explicar bem isso. Vocês conseguiram entender? Quer que eu explique novamente? Quer que eu explique novamente? Eu entendi. Entendeu? Ótimo. Então, isso aqui é um modelo de substituição de postos chaves. Vocês podem fazer isso não só para cargos mais qualificados, mas para cargos que vocês visualizam que são importantes também. Vai ter um momento do livro que ele vai falar sobre isso. Mas existem postos dentro das empresas que são importantes, muito importantes, são chaves, e que nem sempre ele é considerado alto. Por exemplo, o livro, quando ele fala sobre isso, ele vem trazer uma reportagem de um reitor de um campus grande, lá nos Estados Unidos. O que ele vai dizer? Que o cargo mais importante na universidade não é o cargo dele, não é o cargo de diretor, não é os professores qualificados, é o jardineiro. Por quê? As pessoas são atraídas pelos jardins das grandes universidades lá dos Estados Unidos, né? Então, às vezes, para uma pessoa, uma universidade, o que vai chamar a atenção é a sua parte estrutural, é a sua parte física. E era assim que o reitor considerava. Às vezes, o aluno ele não vai escolher uma universidade olhando para a qualificação do professor, mas ele vai olhar a beleza do espaço, do local. Então, para esse tipo de situação, a pessoa que cuida do espaço físico, ela é um ponto-chave. Ela precisa estar qualificada e precisa ter pessoas aptas para ocupar esse cargo. Então, esse tópico é isso. Pessoal, esse último tópico é um ponto-chave e que eu gostaria de trabalhar com vocês com mais tempo. Agora é 9:12 e ele é o tópico mais extenso que nós temos nessa unidade. Então, eu gostaria de levantar com vocês. Vocês querem estudar ele hoje? Ou vocês, e talvez eu não consiga terminar hoje toda essa unidade, ou vocês aceitam deixar esse tópico para a semana que vem? O que vocês querem? Semana que vem. Semana que vem? Pode ser semana que vem? Então tá. Agora também eu penso que vocês podem estar cansados e esse tópico ele é muito importante. Pode ser semana que vem? Então tá. Então semana que vem eu vou trabalhar melhor com vocês o tópico 5, tá bom? Alguém tem alguma dúvida sobre o conteúdo? Dúvida sobre sistemas, sobre metodologias de aula. Eu vi que alguém perguntou se eu vou enviar no grupo, eu vou enviar sim. Aí eu vi que a maioria votou ali pelo slide, então na próxima unidade, não nessa, tá? Porque essa já está preparada, mas na próxima unidade eu trago os slides então para você, tá bom? Para vocês.